Lago News, o Lago Assassino. Na manhã de 22 de agosto de 1986, um homem saiu com sua bicicleta da vila de na República dos Camarões, indo em direção ao Lago News. No caminho, ele notou um antílope morto ao lado da estrada e uns metros adiante, 2 ratos, um cachorro e outros animais, todos também mortos. Decidiu ir à aldeia de News para saber se alguém sabia o que tinha acontecido com os animais. À medida que se aproximava das cabanas feitas de barro e palha da aldeia, via as pessoas, cachorros, vacas, todos mortos caídos por toda parte, e então, aterrorizado, procurou por alguém vivo nas choupanas, mas não encontrou ninguém. Assustado, voltou para sua aldeia, para informar o ocorrido na aldeia de News. Assim que chegou em percebeu que não era o único, que outras pessoas de aldeias próximas também haviam chegado assustados, relatando terem ouvido uma explosão ou um estrondoso ruído à distância na noite anterior. Em seguida, cheiros estranhos como se fossem ovos podres pairando no ar. As autoridades locais informaram o governador sobre a estranha ocorrência e esse solicitou ajuda à capital. Mas News se localizava numa região remota de Camarões, e demorou 2 dias para uma equipe médica chegar ao local. Os médicos encontraram uma catástrofe muito maior do que eles poderiam ter imaginado. Durante a noite, algo havia matado quase 1.800 pessoas. Além disso, mais de 3.000 bovinos e inúmeros animais selvagens e pássaros tinham sido mortos. O número oficial de mortos foi registrado como 1.746 pessoas. Mas isso era apenas uma estimativa, pois já se tinha passado 36 horas desde aquela noite fatídica, e os sobreviventes começaram a enterrar as vítimas em valas comuns. E muitos outros haviam fugido aterrorizados das aldeias cheias de cadáveres e se escondidos na floresta. Fosse o que fosse que matou aquelas pessoas e animais, parecia ter desaparecido sem deixar vestígios tão rapidamente como havia chegado. Procurando pistas, o que tinha acontecido para causar tantas mortes em tão curto espaço de tempo, ninguém sabia. Mas a notícia do desastre correu o mundo e pesquisadores da França, Camarões é uma ex-colônia francesa, Estados Unidos e de outros países chegaram para ajudar a descobrir. Os restos mortais das vítimas oferecia poucas pistas. Não havia evidência de hemorragia, trauma físico ou doença. Também estava descartado a teoria de teste com armas químicas, radiação ou gás venenoso, e as vítimas não apresentavam sinais de sofrimento ou agonia. Elas simplesmente apagaram e caíram, morrendo enquanto dormiam ou cozinhavam na noite de 21 de agosto, sendo as 21 horas. A hora provável das mortes. Um dos primeiros sinais importantes foi a distribuição das vítimas pela região, que tinham ocorrido num raio de 25 quilômetros ao redor do Lago News. A quantidade de vítimas aumentava à medida que os pesquisadores se aproximavam do lago. Nas aldeias periféricas, muitas pessoas, especialmente aqueles que tinham permanecido dentro de suas casas, tinham sobrevivido, enquanto que em News, que ficava a menos de 3 quilômetros de distância, era a aldeia mais próxima do lago, apenas 6 dos mais de 800 moradores ainda estavam vivos, e não importava se estavam dentro ou fora de suas casas, quando ocorreu as mortes. Antigas lendas locais chamavam o lago de Lago Mau, e diziam que de tempos em tempos, espíritos malignos saíam das águas e matavam as pessoas que viviam na região. Mas foi a cor da água do Lago News que deu a maior pista. Suas águas, que normalmente eram de um azul profundo, estavam com uma coloração avermelhada, e então, os pesquisadores começaram a se perguntar se havia algo mais no Lago Mau do que lendas. O lago tem aproximadamente 2 km² e uma profundidade de 230 metros e foi formado dentro da cratera extinta de um vulcão. Os pesquisadores começaram a se questionar se o vulcão sob o lago tinha voltado ao ativo e no processo lançado algum gás desconhecido suficiente para matar todos os seres vivos ao seu redor. A teoria era convincente, mas levantava dúvidas. Uma erupção capaz de libertar gases suficiente para matar todos os seres vivos numa área tão grande, não passaria despercebido e teria sido violenta e acompanhada de muita atividade sísmica. Mas nenhuma das testemunhas relatou tremores e relatórios de uma estação sísmica distante 250 quilômetros.
negava atividade incomum na região. Outro fato que descartava tremores de terra era que objetos nas prateleiras das casas onde haviam sido encontrados vítimas permaneciam intactos nos seus respectivos lugares. E um fato curioso: as lamparinas a óleo das casas estavam todas apagadas, mesmo as que tinham bastante óleo em seus recipientes. Portanto, alguma coisa havia apagado as lamparinas. O material que dava cor avermelhada na superfície da água eram partículas de ferro dissolvido, normalmente encontradas no fundo de lagos, e os pesquisadores começaram a testar amostras de água retiradas de várias profundidades no lago. De alguma forma, o sedimento no fundo do lago News tinha sido mexido e trazido para a superfície, onde ele virou a cor de ferrugem depois de entrar em contato com o oxigênio. Os cientistas também descobriram níveis elevados e anormais de dióxido de carbono, o 2, dissolvidos ou em solução na água. Amostras de água retiradas a 15 metros de profundidade continha tanto dióxido de carbono que, quando foram puxados para a superfície, onde a pressão da água era menor, o Q2 dissolvido veio borbulhando, exatamente como se alguém agitasse uma garrafa de refrigerante quente e, em seguida, tirasse a tampa. O vulcão de que se formou o Lago News pode estar extinto há muito tempo, mas o magma ainda estava ativo embaixo da superfície da Terra, liberando dióxido de carbono, não apenas no Lago News, mas por toda a região. Na verdade, não é incomum em Camarões encontrar sapos e outros pequenos animais sufocados em poças com alta concentração de Q2, que se formam no chão. O dióxido de carbono é inodoro, incolor e não tóxico, e é mais pesado que o ar, e podem ficar concentrados em pontos baixos até que o vento sople-os para longe, dissipando-os. Lagos com dióxido de carbono podem ser encontrados em qualquer parte pelo mundo afora, mas o Q2 se dissipa num processo chamado de convecção, que, com a ajuda da chuva, frio e vento, faz a água da superfície ficar mais densa do que as camadas mais abaixo, e assim o dióxido de carbono é empurrado para cima, se dissolvendo no ar. Já no Lago News, o dióxido de carbono não se dissipava, e foi se acumulando no fundo do lago, devido a uma série de fatores, como o lago ser cercado por montes altos, que bloqueavam os ventos, e o clima tropical do país, permanecendo quente durante o ano todo, fazendo a temperatura da água ficar constante e não variando muito nas estações climáticas. Por último, o lago era profundo, mesmo quando a superfície era agitada. Muito pouco desta agitação chegava ao fundo do lago. Há um limite para a quantidade de Q2 na água, e à medida que as camadas inferiores tornam-se saturadas, o dióxido de carbono é empurrado para cima, para onde a pressão é suficientemente baixa e ele começa a sair da solução. Neste ponto, qualquer perturbação, um deslizamento de terra, tempestade, ou mesmo ventos fortes pode desencadear e fazer o Q2 borbulhar para a superfície. E quando as bolhas começam a subir, elas podem causar um sifão ou efeito chaminé, desencadeando uma reação em cadeia que, em uma reviravolta gigantesca, pode fazer com que o lago vomite Q2 que vinha acumulando por décadas. Até nossos corpos produzem dióxido de carbono, e o ar que respiramos consiste de cerca de 0,05% de Q2. O que o torna um assassino em certas circunstâncias é o fato dele ser mais pesado do que o ar. Se escapar uma quantidade suficiente para o ambiente de uma só vez, ele desloca o ar no chão, tornando a respiração impossível. Uma mistura de 10% de Q2 no ar pode ser fatal. Até 5% pode apagar uma chama, o que explica por que as lamparinas estavam apagadas. Nos meses seguintes ao desastre no Lago News, os pesquisadores continuaram a monitorar os níveis de dióxido de carbono nas águas do lago. Quando os níveis começaram a aumentar novamente, eles concluíram que sua teoria estava correta. Relatos de testemunhas que estavam em lugares altos nas colinas acima do lago, e assim sobrevivendo à tragédia, descreveram que o lago começou a borbulhar estranhamente no dia 17 de agosto, provocando uma nuvem nebulosa branca que se formou acima da superfície da água. Então, sem aviso, em 22 de agosto, o lago de repente explodiu. O dióxido de carbono tinha tomado tanto espaço no lago que 1,2 km³ de Q2 foi finalmente lançado para fora, o suficiente para encher 10 estádios de futebol em menos de 20 segundos.
Nuvem da desgraça. Essa nuvem de Q2 ultrapassou os montes ao redor do lago e avançou vale abaixo a uma velocidade de 72 km por hora e matando tudo pelo caminho. Para as pessoas que viviam na aldeia mais próxima do lago, a morte era quase inevitável. Algumas pessoas nas encostas mais altas tiveram a presença de espírito de subir mais ainda e sobreviveram. Um sobrevivente que viu seus vizinhos caindo como moscas, um atrás do outro, relatou posteriormente que só não morreu, porque pressentiu o perigo e saltou em sua motocicleta e conseguiu se manter à frente do gás, acelerando como podia. Poucos foram os sortudos. A maioria das pessoas não percebeu o perigo, até que foram sendo superados pelo gás. Mesmo que tivessem pressentido, teria sido impossível de superar a velocidade da nuvem mortal. Nas aldeias mais distantes do lago, as pessoas tinham uma melhor chance de sobrevivência, especialmente se ignorassem o barulho estranho que vinha de fora. Alguns sobreviventes disseram que soava como um tiro ou uma explosão, outros descreveram como um estrondo. Mas as pessoas curiosas, que saíram de suas casas para ver de onde o barulho vinha, ou para ver o que estava causando o cheiro de ovo podre, rapidamente desmaiaram e morriam na porta, e seus familiares, vendo a pessoa caída, morriam também ao se aproximarem. As pessoas que estavam no interior das choupanas, com suas janelas e portas fechadas, tiveram uma chance melhor de sobreviver. Houve até casos em que havia suficiente quantidade de Q2 que se infiltrou nas casas e sufocou as pessoas que estavam deitadas dormindo, mas não o suficiente para matar as pessoas no mesmo cômodo, mas em pé com suas cabeças acima do gás. Alguns destes sobreviventes nem sequer perceberam nada em comum, até verificar depois seus entes queridos e descobrirem que estavam mortos. O desastre no Lago Nils foi o segundo incidente deste tipo na história. Em 1984 no Lago Monoon, também em Camarões, matou 37 pessoas e milhares de outros animais. Os cientistas acreditam que apenas 3 lagos em todo o mundo, Nils, Monoon, e um terceiro lago chamado Lago Kivu, na fronteira do Congo e Ruanda, podem acumular quantidades letais de Q2 na água a grandes profundidades. Levou cerca de um ano para descobrir o que tinha acontecido em Nils. Então, quando se percebeu que o lago estava se enchendo de dióxido de carbono novamente, o governo de Camarões evacuou todas as aldeias dentro do raio de 30 km ao redor dos lagos Nils e Monoon. O Lago Nils continua sendo potencialmente letal. Geólogos estimam que o lago contenha de 300 a 400 milhões de metros cúbicos de dióxido de carbono. Esse total é cerca de 16 mil vezes a quantidade média encontrada em um lago deste tamanho. Em 2001, os cientistas instalaram no lago um tubo com cerca de 200 metros de comprimento. Agora, a pressão da liberação do Q2 faz com que um jato de água atinja uma altura aproximadamente 54 metros no ar. Ao longo de um ano, cerca de 20 milhões de metros cúbicos de ar foram liberados. Embora tenha sido um primeiro passo bem sucedido, é preciso remover mais gás para que o lago se torne totalmente seguro.